Se tem uma coisa que eu vou sentir falta, são as postagens do Greg Aronowitz. Pra quem não sabe, o Greg ele foi produtor lá em Power Rangers SPD em 2005. Também trabalhou na parte de props e acessórios da temporada, desenvolvendo um bocado de coisa. E na sua conta pessoal do Instagram, ele lançou um desafio no início do ano de 2025, postando uma curiosidade por dia da temporada. Tem sido uma jornada incrível acompanhar isso em tempo real e é por isso que eu vou sentir falta, cara. É uma viagem nostálgica muito boa. É uma temporada que eu gosto bastante, muita gente curte SPD e a gente está fazendo aqui no Mega Power Brasil um apanhado das principais curiosidades. Até porque muita coisa de bastidor que ele coloca ou a gente conhece ou é algo muito específico, uma festa que aconteceu com o elenco, é uma locação que ele visitou, que ele gostou. Então aqui a gente está trazendo curiosidades que estão relacionadas diretamente com SPD. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? É sempre um prazer falar de Power Rangers SPD nesse canal. Temporada maravilhosa, cheirosa, com uma temporada bem emblemática, até porque ela trouxe temas bem legais, bem pertinentes, e uma história ambientada justamente no ano de 2025, ou seja, estamos vivendo o futuro de SPD, ou pelo menos uma parte desse futuro, não é mesmo? Se você está chegando agora no Mega Power Brasil, gostou do conteúdo, curtiu o que a gente faz por aqui, fica o convite, é claro, para você se inscrever, porque não faz sentido você acompanhar o Mega Power Brasil e não fazer parte do Squad do Poder, que é a galera que se amarra em Power Rangers. Também deixa claro o seu gostei, ele é importante porque ele vai pegar esse vídeo, ele vai jogar para mais pessoas e de quebra você ajuda a proteger o universo, porque o like ele destrói um boneco de massa. Trouxemos aqui mais 5 curiosidades postadas pelo Greg Aronowitz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele para você seguir e acompanhar tudo que ele posta em tempo real. Obviamente, galera, que tá tudo em inglês. O Greg ele é uma pessoa fantástica, ele adora compartilhar os bastidores de SPD e também histórias bem específicas da temporada, como eu disse no início do vídeo. Tem algumas curiosidades que não cabem aqui no canal, onde ele comenta sobre um membro do elenco que ele gosta, de uma locação que ele visitou, algum episódio engraçado que aconteceu nos bastidores. Então é legal acompanhar isso também. Só que aqui no Mega Power a gente traz aqueles conteúdos que eu sei que você que acompanha Power Rangers quer saber, cara, porque essa parte de making off é uma parte que a gente gosta bastante. Então vamos lá. O Greg ele comentou lá no seu Instagram que tem uma parada que ele gosta muito, que são os episódios especiais de datas. Como assim, Rafael? No caso, episódios de Halloween, episódios de Natal. Ele comenta que adorava passar as férias assistindo esses tipos de episódios. Ele falou que infelizmente em SPD não aconteceu nem um episódio de Natal, nem um episódio de Halloween, não necessariamente nessa ordem, ok? Só que ele tinha uma ideia, ou pelo menos um rascunho, do que poderia acontecer em um episódio de Halloween. E aí ele comentou lá no Instagram que ele imaginou um episódio especial onde a base da SPD seria invadida por zumbis, alguns membros do Esquadrão B seriam transformados em zumbis e a Cat seria a responsável por resolver toda a treta do episódio, desenvolvendo uma cura para a infecção dos zumbis. E ele deixou um ponto bem engraçado que é o seguinte: o Bridge, o Ranger Verde, ele iria tentar descobrir se os cérebros estavam amanteigados, né? Como ele fala lá na temporada. Vocês conseguem imaginar esse episódio acontecendo em SPD? Eu consigo 100%, infelizmente isso acabou não acontecendo. Durante as gravações da temporada, o Brandon J. McLaren, que é o nosso Ranger Vermelho, ele foi o primeiro a fazer aniversário. E como estava no início das gravações da temporada, o Greg se juntou com o restante aí do elenco de SPD e prepararam uma festa surpresa, meus amigos, com direito a um bolo do Ranger Vermelho. Só que como tudo foi feito às pressas, eles acabaram esquecendo de comprar uma vela para colocar no bolo, né? E aí, meus amigos, eles resolveram improvisar acendendo um cigarro. O Jack, ele tirou várias fotos desse aniversário e acabou postando na internet. Na época não tinha Facebook, Instagram, nenhuma rede social, TikTok, nem nada. Só que essas fotos, elas foram encontradas em um site. O Greg, ele acha que não foi encontrado, que foi apenas uma fofoca que acabou circulando, mas fato é que essas fotos chegaram até a Disney. E o Greg tomou uma bronca daquelas, porque além de aparecer esse cigarro, os atores e atrizes estavam com cerveja nas mãos, estavam bebendo
e isso poderia causar um grande alvoroço, então o Greg tomou uma bronca daquelas. E aí o Greg prometeu que os Rangers iam ficar limpos, não iam aparecer mais nenhuma foto com cerveja na mão ou usando um cigarro como uma vela de aniversário. Mas como um bom produtor sabe que o Greg acabou fazendo, ele esperou 2 semanas e organizou uma grande festa de Halloween com todo mundo da produção. Em Deca Ranger, a base dos protagonistas, que é a Deca Base, ela fica no meio da cidade, como se fosse de fato uma sede policial. Só que em SPD, o Greg imaginou isso de uma forma diferente. Ele queria que a base ela tivesse um campus em volta dela, mostrando os cadetes treinando, quase uma cidade própria da Força Policial Intergaláctica. A gente vê isso principalmente lá nos primeiros episódios. E para deixar todo esse ar de um grande campus, de uma base gigantesca, eles usaram a fachada da estação de trem de Auckland, na Nova Zelândia, como entrada principal da base. Ele até pensou em criar um mapa completo das instalações com base em todos os locais que são mostrados durante a temporada. E um detalhe que poucos fãs perceberam é que a transição da base para o Megazord foi feita de forma para esconder partes do prédio para deixar a ação mais fluida. Basicamente um truque da produção para entregar o que eles estavam pensando naquele momento. Comparando as duas versões, Deca Ranger, que é a versão japonesa, com SPD, temos algumas diferenças, obviamente. E uma delas está na figura do Kruger, que é o comandante da SPD. Lá na versão japonesa ele tem um estilo, em SPD um outro completamente diferente. O Greg, ele achava o Kruger de Deca Ranger incrível, mas achava ele pouco expressivo. Segundo ele, parecia mais um mascote de time de futebol, e ele não conseguia imprimir nesse personagem tudo o que ele tinha pensado para a versão americana. No caso, as expressões, o sentimento. Funciona muito bem na versão japonesa, como ele comenta, só que na versão de Power Rangers não funcionava como ele tinha imaginado. Então ele decidiu do zero criar um novo visual mais realista e articulado. Ele trocou os pelos por escamas para dar um visual alienígena e imponente e modelou o primeiro protótipo à mão, sem desenhos ou versões alternativas. O resultado, a Disney adorou e imediatamente encomendaram a versão em tamanho real do Dog Kruger, que foi o que a gente viu lá na série de TV. Então a gente saiu daquela versão com pelos, que é muito legal, muito bacana, eu gosto bastante, o Greg também. Só que ele queria uma versão mais realista, e como vocês conseguem lembrar muito bem, o Kruger, lá em SPD, ele é bastante expressivo, a gente consegue ver tanto quando ele está triste, quando ele está chateado, quando ele está com raiva também. Então, como ele trabalhou muito bem nessa parte de animatrônico, ele conseguiu trazer esse tipo de material para Power Rangers. Ainda falando de comparação entre a versão japonesa e a americana, o Greg ele comentou que em um determinado momento na construção da temporada, ele e a equipe perceberam que precisariam refazer as cenas dentro dos Zords e Megazords. No caso, refazer as cenas dos cockpits, porque eles precisavam contar as próprias histórias deles em SPD. E assim, abrindo um parêntese, a gente percebe por conta desses comentários o porquê de SPD ter tanta cena original e não depender muito do material que vem do Japão, porque eles queriam muito, mas muito mesmo, contar a própria história deles. Só que aí entra um ponto, ele comenta que era muito difícil ter comunicação com a equipe do Japão durante as gravações. E aí como é que aconteceu todo esse lance de refazer os cockpits? Eles tiveram acesso a imagens de baixíssima qualidade, literalmente prints da TV com a imagem totalmente embaçada, como vocês estão vendo aí a imagem, para recriar os cockpits do zero. Foi um trabalho e tanto, ele comenta, só que aí aconteceu mais um detalhe logo depois, porque ele descobriu que os cockpits eles mudavam quando a base se transformava, então eles tiveram que refazer tudo de novo. E para fechar nosso vídeo de hoje, uma curiosidade extra que também foi postada por ele, eu quis trazer porque a figura que é comentada nesse post é uma figura emblemática para fãs de Power Rangers como um todo e também de Tokusatsu. Ele comenta sobre como foi, na verdade, trabalhar com o Koichi Sakamoto, o cara que foi responsável por basicamente ditar o estilo de lutas
e coreografias em Power Rangers. Ele trabalhou com Greg em SPD, mas já trabalhava em Power Rangers desde a década de 90, lá em Mighty Morphin Power Rangers. E como o Greg pontua, se você é fã de sequências de ação, você deve uma grande dívida de gratidão com o Koichi Sakamoto, porque foi ele que criou basicamente tudo que a gente conhece, as grandes explosões, as cenas em câmera lenta, aqueles ângulos diferentes. Foi o Koichi que criou lá em Power Rangers e depois ele levou para o Japão. Foi um caminho meio que inverso. E ele comenta nessa postagem que a Disney tinha receio de que ele e o Greg não iriam conseguir trabalhar, porque o Greg ele tinha uma visão sobre a temporada e o Koichi já havia trabalhado com Power Rangers há bastante tempo. Só que aconteceu o contrário, os dois entraram em sinergia e a temporada saiu praticamente perfeita, tudo fluiu aí de acordo, eles conseguiram trabalhar em sinergia junto com o restante, obviamente, de toda a equipe de produção. E ele fala um lance engraçado que o Koichi Sakamoto, lá no set de gravação, era uma pessoa bem enérgica, né? Gostava de gritar, de falar bastante para que aquilo acontecesse exatamente como ele estava pensando. Então eu quis trazer essa curiosidade porque eu gosto muito do trabalho do Koichi Sakamoto e eu torço muito que em algum momento no futuro de Power Rangers ele volte a trabalhar, nem que seja um especial em algum episódio ou quem sabe em um longa-metragem nos cinemas. Mas e você que está do outro lado, o que achou dessas curiosidades? Comenta aqui com o hashtag Squad do Poder. Não esquece, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais. Estamos em praticamente todos os lugares e calma, não vai embora ainda, cara. Olha só, se você quer ajudar o Mega Power, além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento, tem algumas maneiras, algumas formas diferentes. Porque o Mega Power é o meu trabalho da Ana, a gente vive realmente de falar de Power Rangers, então se você quer ajudar com valor financeiro, tem o Mega Pix, onde você pode mandar o valor que você quiser. Aqui no YouTube tem o Seja Membro, que é um valor fixo, dando direito a vídeos exclusivos aqui no canal, sorteios em nossas lives e prioridade nos quadros Só Perguntas e Só Duas Perguntas. Mas se você quer algo separado e personalizado e que caiba em seu bolso, tem o apoia.se/Mega Power Brasil, que traz todas as recompensas do Seja Membro e também direito ao nosso grupo secreto do Telegram. Fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino e toda essa galera épica, mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.